sei que nunca quebrará a aliança que me fez. Provado já está que o que prometeu Ele cumprirá. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme estarei. Que eu possa entender, se Ele prometeu, vai acontecer. Fiel Tu és, Senhor, a mim. Fiel Tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu Te louvarei. Fiel Tu és, Senhor, a mim. Tudo passará, mas Tua palavra permanecerá. A história já provou o Teu poder, Senhor. Fiel é o Teu amor. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme estarei. Que eu possa entender, se Ele prometeu, vai acontecer. Fiel Tu és, Senhor, a mim. Fiel Tu és, Senhor, a mim. Do nascer do
Olá, meus irmãos, que a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Nós estamos continuando o nosso estudo na Escola Bíblica Dominical, na revista Compromisso, que temos já seguido há algumas semanas, e nós hoje estudaremos então o capítulo 12 do Evangelho de Marcos, que é a lição 10. Mas antes disso, vamos buscar a Deus em oração. Seu nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, meu Pai, por esse momento que, mesmo distantes, apenas por meio de vídeo, o Senhor nos possibilita de nos debruçarmos sobre a Tua Palavra e esquadrinharmos aquilo que o Teu Santo Espírito quer nos ensinar e repartir com cada um de nós, Santo Deus. Em nome de Jesus, te rogamos que o Teu Santo Espírito, então, fale aos nossos corações com essa palavra e continue a nos falar, para que dia após dia sejamos mais parecidos com o Senhor Jesus. É o que te rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós, na aula passada, encontramos o Senhor Jesus ainda no templo. Ele tinha chegado a Jerusalém. Nós precisamos recapitular que o ministério do Senhor Jesus chega nesse momento, no capítulo 11, no capítulo 12 até o 13, naquele última etapa do seu ministério, a etapa em que ele está agora em Jerusalém. É a última semana antes da crucificação, antes do Senhor Jesus se apresentar como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E naquele momento, no templo, ele ainda está ali com os principais sacerdotes, com os escribas, com os anciãos, as autoridades da religião judaica naquele espaço de tempo. E o único objetivo que nós percebemos na maior parte dos contatos que essas autoridades tinham com o Senhor Jesus era de achar motivos para poder acusá-lo, poder silenciar o Senhor Jesus e, claro, poder manter também a sua posição de prestígio diante da sociedade, diante daquele status quo dentro do contexto do Império Romano. Portanto, esses religiosos, eles viam no Senhor Jesus uma ameaça, não para Israel, mas para esses seus interesses particulares. No capítulo 12, que nós vamos iniciar aqui, nós ainda então encontramos o Senhor Jesus nessa situação de estar sendo experimentado, provado, indagado por essas autoridades de Israel. Autoridades então que buscavam condená-lo de alguma forma. Então era a elite dos religiosos. Nós estamos falando de fariseus, de saduceus, de herodianos, que eram as linhas de pensamento dentro do judaísmo, conforme o interesse de cada um, conforme as doutrinas que cada um buscavam para si. Mas nesse momento aqui, especificamente nesse capítulo 12, nós vamos perceber que esses grupos, que eles tinham ideias antagônicas, entre si, eles se unem com o objetivo, então, comum de guardar os seus privilégios. Já o que eles estavam vivendo ali era em si uma ameaça contra toda essa situação proveitosa que eles viviam dentro da sociedade judaica naquele momento. Eles se unem para juntos tirarem o Senhor Jesus do caminho deles. Jesus, nós vamos ver aqui, se tornou para aquelas pessoas uma pedra de tropeço, uma dificuldade, algo que incomoda e que precisa ser retirado de cena. E eles então tinham algo em comum, a incredulidade de que Jesus é o Messias, o Cordeiro de Deus, o ungido de Deus, o próprio Deus encarnado. O apóstolo João, na primeira carta dele, no capítulo 2, versículo 22, ele diz assim: quem é o mentiroso,
senão aquele que nega que Jesus é o Messias. Este é o inimigo de Cristo, aquele que rejeita tanto o Pai quanto o Filho. Então percebam essa palavra Messias, que nós sabemos que é uma palavra hebraica que no grego é Cristo, mas nós também sabemos que o significado dessas palavras é o ungido de Deus. Então, ungido era aquela pessoa que tinha sido escolhida para ser rei, para ser consagrado, separado como rei. Nós vemos então Samuel ungindo Saul para que ele fosse rei sobre Israel, o primeiro rei que o povo então tinha pedido. Nós também vemos então depois o próprio Samuel também ungindo Davi, com bastante tempo de antecedência, até que ele então chegasse àquela situação de rei. E nós vemos então, dentro da Trindade, essa deliberação de que Jesus, a segunda pessoa dessa Trindade, o Filho, seria então ungido por Deus para ser rei. E é isso que eles estão negando ali naquele momento. Nós, por vezes, e quase sempre podemos dizer, nos referimos a Jesus como Cristo, Jesus Cristo, Jesus o Cristo. Mas devemos então parar para pensar na origem, no significado dessa palavra. Cristo, que é ungido, que é rei, ele realmente tem reinado nas nossas vidas? Nós temos nos relacionado com o Senhor Jesus como servos? É claro que em outro momento Jesus vai falar: não te chamo mais de servos, mas como amigos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas os amigos sabem, nós somos íntimos. Mas ainda temos essa posição diante de Jesus, ou devemos ter, de servos diante do Senhor. Servo é aquele que não faz o que ele quer, não faz a sua vontade, mas é aquele que faz a vontade do seu Senhor, do seu Rei. O apóstolo João, ainda nessa primeira carta, no capítulo 4, versículo 2 e 3, ele diz: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. Jesus veio em carne. Jesus é o Deus que se esvaziou e que habitou entre os seres humanos, entre os homens, em carne. Nessa mesma carne, ele morreu, e de fato morreu. Ele não ficou numa situação de quase morte, mas a palavra nos mostra que ele morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e esse corpo foi esse mesmo corpo que nasceu de Maria. Agora, nesse momento, ele foi glorificado. É o corpo que ele nos promete que teremos no futuro. Mas esse confessar que o apóstolo João diz aqui, ele não é simplesmente um reconhecer quem é o Senhor Jesus. Ele não é simplesmente o reconhecimento de que Jesus é Jesus. Porque isso, o evangelista Marcos vai dizer no capítulo 1, versículo 24, que até mesmo os demônios fazem isso. Eles reconhecem que Jesus é o Filho de Deus. Então, esse confessar é algo mais profundo. É uma confissão em sujeição a Ele com o propósito de glorificá-lo. Ou seja, é um reconhecimento que de fato Ele é Rei sobre as nossas vidas. E Ele quer ser o Senhor sobre as nossas vidas. Então, temos isso em mente.
E vamos partir então para a leitura dos versículos do capítulo 12. Nós vamos seguir até o versículo 12, do capítulo 12, versículo 1 até o versículo 12. Vamos fazer a leitura, meus irmãos. Acompanhem em suas Bíblias, por favor. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Então nós sabemos que o Senhor Jesus usava as parábolas, e essa aqui é um pouco diferente porque ela mostra mais claramente ali quem são os personagens. Não são personagens hipotéticos, então, como muitas outras parábolas, mas são personagens que se identificam naquele momento de fato. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, está assim na minha tradução, e isso quer dizer uma cerca de pedras que os pastores faziam ali. Nesse caso aqui, numa situação de plantação de vinha, cercou-a de uma sebe e construiu um lagar, um local, então, uma estrutura para a prensa e para aquele suco de uva escorrer. Edificou uma torre. Essa torre era para vigia, era também para armazenamento, era também um local onde os lavradores ficavam abrigados. Arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Então, natural, era uma prática comum em Israel, alguém investir em uma propriedade rural, aprontar toda aquela propriedade para que ela fosse produtiva, tudo que ela precisava para ser produtiva, e então ele arrendava, ou seja, ele alugava algo produtivo que renderia recursos tanto para os lavradores quanto para ele também. Então, normalmente, depois de 5 anos, era que o senhor daquelas terras colhia então o rendimento daquelas terras dos seus lavradores. Eles, porém, os lavradores, o agarraram um servo desse senhor, espancaram e o despacharam vazio. De novo lhes enviou outro servo, e eles o esbordoaram na cabeça, bateram com varas em sua cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou. Imagina a paciência desse senhor da vinha, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este lhes enviou, por fim, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos matá-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Houve uma conspiração daqueles lavradores maus e mataram o único filho do Senhor. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha para outros. Então o Senhor Jesus mostra aqui, apresenta uma história que encaixava perfeitamente com o que estava acontecendo naquele momento. Mostrava então Israel como aquela vinha, e existe realmente no Antigo Testamento várias passagens, como em Isaías, que relaciona Israel com uma vinha. Mostrava o Senhor, o próprio Deus, que tinha um único filho, o Senhor Jesus, que tinha enviado antes dele servos após servos após servos, e esses servos
Os profetas do Antigo Testamento tinham sido maltratados, tinham sido espizinhados, tinham sido mortos também. Fala-se em Hebreus 11 a respeito daqueles que foram apedrejados, que foram até cortados ao meio, que foram mortos à espada, para trazer então a vontade de Deus, aqueles que representavam Deus junto ao povo, mas foram rejeitados de algumas formas diferentes, mas foram rejeitados por esse povo, que foi alvo do amor de Deus, que no caso aqui nós percebemos que é exatamente sobre Israel que se fala. Essa história, essa parábola, ela é cheia de verdades e nos mostra muitos detalhes. Ela fala a respeito de Deus, ela nos fala sobre a generosidade de Deus. Imagina que a vinha foi equipada, né, com tudo que era necessário para o trabalho daqueles lavradores e para que eles tirassem proveito dali, gerassem frutos. Então Deus é generoso ao nos dar a vida, a nos dar o mundo como Ele deu aos homens, a nos dar talentos, a nos dar dons. Deus, essa história nos mostra o quanto Deus é generoso com o homem, com a igreja, ao criar possibilidades para que eles gerem frutos para esse reino de Deus. Essa história também, ela nos mostra a verdade de que Deus dá liberdade. Deus, o dono ali daquela vinha, ele construiu a vinha e ele se ausentou. Deixou aquela vinha aos cuidados daqueles lavradores, para que eles dirigissem aquela vinha, certamente, da melhor maneira. Então Deus dá liberdade para o homem levar a vida que ele quer levar. Ele não estava ali naquele momento. É claro que as parábolas nós não podemos tentar achar todos os detalhes possíveis, mas aquele senhor da vinha não estava a todo momento junto àquelas pessoas ali. Então deu liberdade para que eles fizessem aquilo que entendesse, trabalhassem durante o tempo que entendesse que era necessário. Fala-nos também da paciência de Deus. Nós vemos aqui que aquele senhor da vinha enviou um primeiro servo, depois um segundo, um terceiro, muitos outros foram enviados, até que por fim ele envia o seu próprio filho, o seu único filho. Quanto tempo se passou? Quanto de benevolência, de paciência foi expressada por aquele senhor da vinha? Como Deus é longânimo, Ele é de ânimo longo para com os homens, esperando que os homens realmente façam a vontade dEle, que o tratem, aqueles que Ele enviou, com cortesia. A cortesia e a paciência que Ele merece, porque Ele teve conosco. Fala-nos também a respeito de Deus, a verdade de que Deus triunfará. O final é Deus aplicando a sua justiça. A justiça de Deus vai triunfar no final. Então, nós vemos nessa parábola que os homens abusaram da paciência de Deus. Os homens podem então aproveitar dessa sua paciência, mas o final chega e o julgamento com a justiça de Deus também chega. Então Deus pode suportar e tem suportado muito tempo a desobediência e a rebelião. Nós vemos no Antigo Testamento alguns episódios em que o cálice da ira de Deus chegou a transbordar. Nós vemos o juízo de Deus sendo trazido por meio do dilúvio para uma geração terrível. Nós vemos também especificamente esse exemplo da justiça de Deus sendo trazida aos homens quando Deus traz o juízo sobre Sodoma,
sobre o Gomorra. Nós precisamos entender, o homem precisa entender que essa longanimidade de Deus, essa paciência, esse longo ânimo de Deus, um dia chega ao fim. Um dia Deus também trará o juízo, como tem trazido a exemplo por toda essa história do Antigo Testamento. E de fato, para aqueles ali que eram objetos dessa história do Senhor Jesus, em que ele conta naquele momento, esse juízo chegou no ano 70 depois de Cristo. Jerusalém foi destruído pelo general Tito. Toda aquela posição que aqueles homens, que aquelas autoridades tinham diante da sociedade de Israel, diante do judaísmo, foi retirado deles. Então, eles, como lavradores e que deveriam apresentar os seus frutos, foram agora colocados de lado. E o versículo 9, a gente pode ler também essa passagem do versículo 9 em Mateus 21, 43, onde Jesus, citando a respeito disso, ele diz que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Então, é uma referência aqui óbvia aos gentios e à igreja, que elas não exatamente substituíram Israel dentro do plano de Deus, mas ela também, a igreja, é uma amostra de que Deus, nesse tempo, tem separado outros lavradores, compostos, sim, tanto por judeus, como foi o início da igreja, como por gentios, mas tem separado esses lavradores para que deem frutos dentro do reino de Deus, dentro da vinha que esse Senhor, ele preparou. Essa parábola também ela nos fala a respeito do Senhor Jesus, é claro. Jesus aqui, ele se mostra não como servo, mas como o único filho daquele Senhor. Então, ele fala a respeito de vários servos, que são os profetas, mas ele diz que em determinado momento aquele Senhor enviou o seu único filho. E aqui Jesus mostra de uma maneira muito clara para aquelas pessoas que escutavam ali, de que ele era o Filho de Deus, ele era o Messias, o Cristo para Israel. E que então ele não era simplesmente uma sucessão de profetas e agora Jesus era mais um profeta. Não, ele era o ungido, aquele que foi separado para ser rei. É claro que nesse mundo afora, durante séculos e milênios, as pessoas não enxergam em Jesus o único, não enxergam em Jesus o único caminho, o caminho para a salvação, aquele que é o único que nos liga a Deus, aquele que é o único que nos reconcilia com o nosso Deus. Não. Muitos dizem que Jesus é mais um. Então, para o islamismo, ele é Isa, mais um profeta entre tantos que tem falado do amor de Deus, que tem trazido a mensagem de Deus. Mas nós sabemos que Jesus é o único que nos liga a Deus. Ele é a porta, ele é o caminho, ele é a vida, ele é a verdade. São todos artigos definidos e no singular. Ele não é mais um, ele é o único. Essa palavra, então, nos mostra quem Jesus se identifica entre aquelas pessoas que estavam sendo alvo da sua palavra. Ela nos mostra também que Jesus sabia que teria que sofrer e que morrer. Jesus mesmo ali está relatando, e em vários outros momentos ele relatou para os seus discípulos, e agora ele está tornando isso claro até mesmo para aqueles seus perseguidores que naquela mesma semana iriam tramar ainda contra ele, claro, com a ajuda de Judas Iscariotes, que o traiu, e ele chegaria voluntariamente a essa cruz.
Jesus sabia disso e ele prosseguiu resolutamente, inflexivelmente, caminhando passo a passo naquela semana para encontrar a cruz. Aquilo era necessário, não existia outra alternativa. Jesus mostra os seus limites de homem quando está no jardim, no momento ainda um pouco antes de ser preso. Ele mostra ali o seu sofrimento como homem, mas não existia outra maneira a não ser aquele plano que foi deliberado na eternidade ainda, da necessidade de resgatar o homem com o seu sacrifício, com a sua morte. Mas também essa parábola nos fala algo sobre o próprio homem. A gente fica pensando que esses lavradores ali, como é que eles pensaram que poderiam matar o filho do dono e ter a posse daquela vinha? Talvez só porque pensavam que esse dono estava muito distante, que ele não ia trazer juízo, ele não ia se importar com o que estava acontecendo, ou que talvez ele tivesse morrido e nem existisse mais sobre a face da terra, então não precisavam contar com ele aparecendo ou mandando mais alguém. Os homens, então, eles podem pensar que podem proceder de qualquer maneira, porque Deus está distante. Ou será que Deus existe de fato? Porque as coisas têm acontecido, eu tenho tomado as minhas decisões de uma maneira egoísta, eu tenho feito as minhas próprias obras, tenho tido sucesso ou não tenho tido sucesso, mas o que importa é que eu sou dono do meu nariz. E Deus, será que Deus se importa com isso? Se eu faço bem ou se eu faço mal, se eu reconheço, muito além de fazer o bem ou fazer o mal, antes de tudo, se eu reconheço que Ele é Deus sobre a minha vida, que eu devo amor a Ele, talvez muitos dos homens, certamente muitos dos homens, vivem pensando assim, como aqueles lavradores, e não aguardam um juízo de Deus em relação aos seus malfeitos, às suas más decisões. Muito mais do que isso, não aguardam um juízo de Deus por conta de rejeitarem o seu Filho, o Senhor Jesus. Então nós vemos isso, mas nós também, pela parábola, sabemos que um momento do ajuste final, um momento de verificar as contas, esse momento vai chegar, como chegou para aqueles lavradores. Ainda a gente pode continuar no versículo 10 e até ao 12, que Jesus ainda continua a falar, e agora ele cita textualmente o Salmo 118, versículos 22 e 23. Ele cita isso nos versículos 10 e 11 desse capítulo 12. Ele diz: ainda não lestes esta escritura? Olha como Jesus sempre se refere à palavra de Deus e diz o quanto é importante nós estarmos debruçados sobre essa palavra para não pecarmos contra Deus como aqueles ali estavam pecando. E Jesus diz que está escrito assim: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. O salmista diz que o Messias, essa pedra sobre Israel, é a pedra angular. A pedra angular era aquela pedra que os construtores primeiro lançavam no terreno para balizar todo o restante da construção. Então ela dava o ângulo reto e a posição necessária para, a partir dali, as paredes serem levantadas e toda aquela edificação. Jesus é essa pedra angular, é esse marco que baliza e que deve balizar toda a construção das nossas vidas.
é a base, o sustentáculo, o fundamento da palavra de Deus, é a própria palavra de Deus, a partir de qual tudo deve ser construído. É Ele que nos dá a doutrina correta. Mas Paulo, falando dessa rejeição de Israel, quando ele fala aos romanos, ele diz assim, no capítulo 9, versículos 32 e 33, porque tentaram se tornar justos por meio de suas obras, e não pela fé. Tropeçaram na grande pedra em seu caminho. E a esse respeito as Escrituras afirmam, ponham em Sião uma pedra que os faz tropeçar, uma rocha que os faz cair, mas quem confiar nele jamais será envergonhado. Jesus é para ser a nossa pedra angular, mas para aqueles que rejeitam, buscarem em Jesus todo o fundamento para a sua vida, esta mesma pedra se torna uma pedra de tropeço, como era para aqueles fariseus, para os saduceus, para os herodianos, os sacerdotes, os escribas, os anciãos das sinagogas ali naquele momento. Algo que atrapalhava, algo que ameaçava os seus privilégios, algo que, ao aceitá-lo, faria com que eles mudassem de vida, tivessem uma outra postura, e eles não queriam, não estavam preparados para mudar a sua postura diante do mundo, diante de si, diante de Deus. Então, essa pedra, que é a pedra angular, para eles naquele momento ali, era uma pedra de tropeço. E eu te pergunto, meu irmão, quem é você nessa história aqui, em tantos personagens que o Senhor Jesus nos mostra? Você está entre aqueles outros a quem o Senhor destinou e entregou aquela vinha para que finalmente eles produzissem os frutos para aquele reino, os frutos esperados, com os talentos, com os dons, com tudo que o Senhor da vinha preparou? Você é esse? Você faz parte dessa igreja? Você faz parte dessa igreja e com os teus dons e talentos você tem produzido os frutos que o Senhor da vinha espera encontrá-lo com as mãos cheias para apresentá-lo? Ou você é como aqueles lavradores maus que rejeitaram a autoridade do Senhor e a autoridade do Filho? Eles não rejeitaram apenas o Filho, eles rejeitaram a autoridade do Senhor também. O apóstolo João, ainda na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 23, ele diz: todo o que nega o Filho, de igual forma, não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho, tem também o Pai. Não é possível ter o Senhor, ter o Pai, sem ter o Filho, sem entender a autoridade, sem se subordinar à autoridade do Senhor Jesus. Meu irmão, que Deus lhe abençoe, fique com essa palavra, que essa palavra ela seja ruminada por cada um de nós e produza frutos necessários, frutos práticos nas nossas vidas. Eu te convido a participar da nossa escola bíblica dominical, Deus permitindo, no próximo domingo, dia 10 de julho, nós estaremos às 9 horas da manhã no prédio da Primeira Igreja Batista, em Cabo Branco, aqui em João Pessoa. Esteja conosco. Busque primeiro o reino de Deus. E essas coisas serão acrescentadas. As suas necessidades básicas serão acrescentadas. E certamente a nossa maior necessidade, a nossa necessidade mais básica, é nos alimentarmos da palavra de Deus, que é o sustento para as nossas vidas,
Que Deus lhe abençoe e lhe guarde em nome de Jesus.